Fala, torcida rubro-negra! Vamos falar hoje do esporte. E tu não fala do esporte todo dia, não? Falo do esporte todo dia. Mas hoje vamos refletir sobre o esporte. Por que o esporte está nessa situação que está hoje? Será que é só Pepa? Será que é só o resultado da diretoria de futebol de agora? Sim, a culpa é de Pepa da gente ter 2 pontos. Mas vamos pensar um pouco além disso. Vamos pensar no esporte como um clube, não só para agora, mas para o futuro. Se a gente quer ver, se a gente tem anseio de conquistas grandes, sim, o Sport Clube do Recife, a torcida do Sport Clube do Recife anseia por ganhar uma Libertadores. Podem até rir da nossa cara, mas a gente quer uma Libertadores. E o Sport ainda vai ter essa Libertadores. Se você é esse rubro-negro, que eu acredito que 98% raciocina um pouco e vê se a gente está indo no caminho certo e o que é que o Sport precisa fazer para isso. Vamos refletir tudo de como o esporte era lá nos anos 90 para como chegou no momento atual e o que precisa fazer. Vem, uma rápida história, é rapidinho, eu te prometo. Antes, se inscreve aí no canal para eu atingir os meus 5.000 inscritos até agosto. Me ajuda. Vamos lá. Anos do década de 90. O esporte, ele era a maior potência do futebol nordestino. Junto ali com Vitória, Bahia fazia uma graça também, mas em Pernambuco foi quando o esporte começou a se destacar na frente, que antes ainda era muito páreo ali com Santa Cruz, mas a partir daí o esporte alavancou. E por quê? Porque entrou no clube dos 13. Money, mais que os outros. Então aí o esporte fez os anos 90 ali, campanhas consolidadas na Série A. Veio os anos 2000. O esporte continuou sendo destaque, mas já com um pouquinho de queda. Mesmo assim, ganhamos uma Copa do Brasil. Com um time ali ajustado, mas econômico. Era um time guerreiro, mas era econômico. Tanto que nosso principal jogador era Romerito. Na metade da Copa do Brasil foi Romerito e era emprestado pelo Goiás. Emprestado, para você ver que o time não tinha esse dinheiro todo. Fizemos uma campanha muito boa na Libertadores, mas o time também era limitado. Tanto que perdeu a Libertadores e foi rebaixado no Brasileiro. Tivemos outro momento bom ali em 2014 e 15. Ah, mas foi planejado? Foi não. Foi trabalho de Eduardo Batista. Eduardo Batista pegou o esporte como lanterna do Nordestão. Era geninho o treinador. Lanterna do Nordestão. Ele pegou e levou da lanterna ao título em 2014. Fazendo uma boa campanha na Série A, pois estava voltando para a Série A. E em 2015 fez a melhor campanha dos pontos corridos, ficando em 6º. Mas não foi uma campanha fácil também, não. O Sport passou 10 jogos sem vencer no meio do campeonato. O que salvou foi o início, que foi muito bom, fazendo 10 jogos invictos, sem perder. E aí, depois veio o Falcão, que conseguiu ali garantir a 6ª colocação. Não foi para a Libertadores, porque só tinha 4 vagas naquele ano. Mas depois disso, de 2015 a 2025, o esporte no cenário nacional vem em queda livre. O esporte vem sendo eliminado em Copa do Brasil, sempre na primeira fase. Primeira fase é o que ele mais gosta de ser eliminado. No Brasileiro não fez mais boas campanhas. Caímos para a Série B e passamos 3 anos para voltar para a Série A. Inédito isso. O Sport nunca tinha passado 3 anos na Série B. Para alguns aí, torcedores que só acompanham futebol de agora e acha que o Sport é time de Série B porque passou 3 anos agora na Série B. Foi a primeira vez que isso aconteceu.
E o Cruzeiro aconteceu isso com eles agora, 3 anos também. Em toda a história dos pontos corridos, o Sport só foi rebaixado 4 vezes. Não é tantas vezes assim não, o Sport sempre participou da Série A. Mas por que o Sport não consegue mais fazer uma campanha sólida na Série A? 10 anos já de agonia. Quando tá na A, tá brigando para cair. Quando tá na B, é favorito para subir, mas já não é mais aquele favorito de antes, que quando caía o Sport era primeiro, segundo e subia. Agora já é no sofrimento. É dinheiro, minha gente. O futebol hoje tá muito diferente. Antes era aquele grupinho, Clube dos 13. Não tinha chance para outros clubes. E o Sport participava do Clube dos 13. Tudo bem, mesmo ganhando migalhas, porque era migalhas, o Sport recebia o troco praticamente lá. Os clubes do Sudeste, do Sul, ficavam com muito mais dinheiro, enquanto o Sport ficava com cala-boca por causa de uns problemas que teve aí. Que aí em outros vídeos a gente explica por que o Sport entrou no Clube dos 13. Mas isso fazia com que o Sport se destacasse entre os times do Nordeste e entre os times ali do Centro-Oeste, Norte. Então, conseguia fazer campanhas sólidas na Série A. Quando o Clube dos 13 praticamente se acabou, essa hegemonia do Sport acabou. E aí outros clubes começaram a ter mais recursos e também com a entrada da SAF. A SAF, ela mudou o futebol brasileiro. Surgiu clubes que antes não tinha expressão. O Bragantino até que teve expressão lá no ano 90, comecinho, mas só foi uma graça. Com o Red Bull chegando nele, jogou dinheiro e o Red Bull subiu e ficou na A. O Cuiabá subiu e ficou na A por muito tempo. O Atlético Paranaense não era esse clube todo, não. Era até abaixo do Sport, do Bahia. Mas teve uma administração profissional lá, que fez com que o Atlético Paranaense ficasse muito tempo na Série A. E caiu agora. E com a SAF, entrada da Liga, o dinheiro começou a jorrar aqui. E o Sport perdeu muito tempo nesses 3 anos lá na Série B. Mas por que foi passar 3 anos lá na Série B? O Sport quase faliu. E o Uri Romão pegou o Sport falido. O Sport ia fechar as portas. O Sport foi rebaixado com uma dívida gigante em 2021. Tanto que naquele ano tivemos 5 presidentes, 4 renunciando e Uri Romão pegando a bomba no final. Ele foi rebaixado sem dinheiro nenhum. Eu fiquei com muito medo do Sport virar um Santa Cruz da vida e caindo divisão em divisão e desaparecer. Mas Uri Romão fez uma administração impecável financeiramente. No futebol temos o que reclamar, mas financeiramente Uri Romão salvou o Sport. E aí ele veio com esse espaço, recuperação judicial, tudo, conseguiu ano passado um deságio gigante de 80% nas dívidas do Sport, justamente no momento que tem um acordo com a Liga, que pega o dinheiro da Liga. Ele investiu muito na categoria de base, então Pedro Lima vendido por um dinheirão, esse ano já temos Zé Lucas, então ele começou a botar as finanças em dias. Mas não tem experiência no futebol. Tem agora, né? Mas não é dos melhores. E ele botou uma diretoria que também não tinha experiência. Eu parabenizo pela profissionalização que está sendo feita. Parabenizo. Mas não tinham experiência. E eles meio que
achavam que a Série A era um pouco mais fácil, que era uma Série B. E estão quebrando cabeça na Série A. É fato isso. Mas não é disso que eu quero falar, porque esse é o problema? Esse é o problema. Mas outros clubes também não conhecem a Série A, não. Mirassol, Juventude passou um tempão fora da Série A. Vitória foi bater lá na Série C e voltou para a Série A também. Mas, pensando no longo prazo, o Sport precisa urgentemente virar SAF. Porque hoje o Sport vive naquele limite. O Sport investiu muito para esse ano. Mas é aquela, se o Sport cair, o Sport vai fazer o quê? Como é que o Sport vai cair? O Sport fez dívidas esse ano. Se o Sport cair, eu tenho um certo medo do que pode acontecer. E o Sport tem uma marca gigante, uma torcida apaixonada, uma torcida que consome produto, uma torcida engajada na internet. É um clube com muito valor. E o Sport precisa urgentemente virar SAF. Se o Sport não virar SAF, o Sport vai ser para sempre esse time ioiô, que é cair para B, subir para A, cair para B, subir para A, até perder força nesse subir para A e se tornar um time de Série B. E aí tomar muito cuidado para não fazer igual aos co-irmãos Náutico e Santa Cruz. O Sport precisa urgentemente virar SAF antes que outros clubes do mesmo patamar virem e se consolide, crave posição na Série A. E o Sport perca esse momento. Então, mais importante que uma boa campanha esse ano, mais importante do que qualquer coisa esse ano, é que esse ano a SAF evolua. Yuri Romão já colocou um grupo de estudos para ver qual a SAF melhor, mas isso tem que ser para ontem. Até o final do ano já tem que ter conversas para o próximo ano, que é o último de Yuri Romão, ele fechar logo esse acordo, para não vir outro presidente com outras ideias. Não, tem que fechar essa SAF. Esse é o ponto mais importante para o esporte no ano de 2025. E não estou dizendo que, se cair tudo bem, nada disso. Se cair a gente vai cobrar, porque o Sport com o time que fez para essa Série A é muito mais forte. É para ser muito mais forte do que Vitória, Ceará, Juventude, Mirassol, Bragantino, Santos, Vasco. O Sport não é para dever nada para esses outros dois times, não. O Sport tem um elenco para bater de frente. O Sport tem um elenco para ficar ali 12º, 13º esse ano. Mas a culpa disso, em todo vídeo eu venho falando e não ia deixar de falar nesse. A culpa é do senhor Pepa, que não está sabendo utilizar as peças. É isso aí. Diz aí a tua opinião sobre isso. E pelo Sport, tudo.